Em Romanos 7, Paulo ilustra a nossa liberdade da lei com a analogia do casamento. Sem nenhuma intenção de abordar assuntos como divórcio ou um novo casamento, mas de como passa a ser o relacionamento do cristão e o sistema chamado lei. E este é o nosso assunto de hoje. Vem comigo, vamos analisar esse texto. No capítulo anterior, Romanos capítulo 5, versículo 20, Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo prevê, ou até mesmo inspirado pelo Espírito Santo, ele prevê que alguns poderiam alegar que se através do pecado Deus oferece a sua maravilhosa graça, então iriam pecar mais e mais, e assim estariam promovendo a manifestação dessa graça de Deus. A preocupação e resposta de Paulo a este enganoso argumento já havia sido começado no capítulo anterior, capítulo 6, onde Paulo diz: permaneceremos no pecado para que a graça ela seja mais abundante? E ele é enfático em responder. Ele diz: de maneira nenhuma. E ele acrescenta: como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Agora, no capítulo 7, continua Paulo ainda no mesmo assunto, e para ilustrar o seu argumento, ele usa a analogia do casamento. Aqui a figura da mulher ligada à lei do marido, no capítulo 7, do versículo 1 a 3, tem intenção, propósito de levar o entendimento de que realmente estamos livres ou mortos para o pecado. Ele começa dizendo, capítulo 7, versículo 1, não sabeis vós? Paulo questiona se eles conheciam que a lei ela só tem domínio sobre o homem enquanto o homem viver. Ora, se eles morreram com Cristo, como era possível questionarem a possibilidade de permanecer no pecado? Uma aplicação exata desta ilustração de Paulo sobre a analogia do casamento é que a lei passou, terminou seu tempo e até poderíamos dizer morreu. Agora o cristão está livre para se unir à graça de Deus. Mas observe comigo o desfecho do argumento de Paulo. Me dá atenção um pouquinho mais e vamos adiante. Ele diz no versículo 4, assim, meus irmãos, vós estáis mortos para a lei. A conclusão aqui, observe, é vós estáis mortos. Em outras palavras, a conclusão é que quem morre nesta aliança matrimonial não é o esposo, como se esperava, aqui representado pela lei, mas a esposa é quem morre. Nós morremos e não a lei. E você vai entender melhor com esta explicação. Paulo provavelmente inverteu a figura para evitar um confronto com os judeus pelo fato de apresentar a morte da lei. Mas, de qualquer forma, morremos com Cristo e assim o pecado e a lei deixam de ter domínio sobre nós. E há uma correlação entre ambos, lei, pecado. Paulo diz no capítulo 7 de Romanos, que lemos, no capítulo 7, versículo 7, que a lei veio para mostrar, ou para ressaltar o pecado. Paulo até diz, mas eu não conhecia o pecado, senão pela lei. Ele diz, eu não conheceria a concupiscência,
se a lei não dissesse não cobiçarás. Aqui em Romanos 7, versículo 7. E olha o que ele diz ainda em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56. Ele diz, a força do pecado é a lei. Ao morrer para o pecado e para a lei, o cristão é livre da lei e do pecado. Assim compreendemos a figura da mulher ligada ao marido pela lei. O que nós encontramos no capítulo 7 de Romanos. Vou concluir com o verso 6, versículo 6 do capítulo 7, que diz, mas agora morremos para aquilo que antes nos prendia. Fomos libertados da lei. Como eu sempre digo, se você gostou deste assunto, venha aprender conosco um pouco mais na Igreja Batista Independente, em Candiota, aqui na Vila Operária. Bem-vindos, graça e paz.